Saudações! Começamos hoje nossa análise de uma legislação, assim, fundamental para a administração pública paulista. A Lei número 10.261, de 1968. É o famoso Estatuto dos Funcionários Públicos Civis aqui do estado de São Paulo, né? Basicamente um conjunto de regras que guia a vida profissional de milhares de servidores. A nossa fonte aqui é o texto da lei mesmo, já compiladinho, atualizado até o fim de 2024. E a missão é destrinchar os pontos-chave, sabe? Quem é funcionário público para essa lei, como que entra, quais os direitos e os deveres, claro. E o que rola se a regra não for seguida. É um tema super importante para todo mundo que lida com o serviço público estadual, seja como cidadão, como profissional ou até para quem está pensando em entrar, né? Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Exato. E, olha, entender essa estrutura é vital mesmo. Porque ela não só organiza a máquina pública, mas define, assim, um pacto, né, de garantias e responsabilidades entre o Estado e o servidor. A gente vai focar nos conceitos principais e naquelas regras que mais pegam no dia a dia, sabe? Pro serviço e pro servidor. Ótimo. Para começar, o básico do básico. Quem é o tal funcionário público que a lei fala? O artigo 3º define como a pessoa que está legalmente investida num cargo público. E o que é esse cargo público? O artigo 4º explica. É um conjunto de atribuições e responsabilidades. Parece simples, né? Mas é a base de tudo. Sim, parece simples, mas define tudo. A lei também organiza os cargos, né? Tem os isolados, que são meio fora da curva de progressão, e os de carreira, que permitem subir. Aí fala em classes, que são grupos de cargos com o mesmo nome e função, tipo, e as carreiras, que são as escadinhas dessas classes. É quase um mapa, um organograma na lei. E um ponto interessante, o artigo 10 proíbe dar para o funcionário serviço diferente do cargo dele, exceto, claro, se for para a chefia, a direção ou alguma comissão que a lei preveja. E o que é fascinante aqui, né, é a clareza dessas definições. Elas criam essa estrutura formal, hierárquica e funcional. Isso busca garantir organização, delimitar bem quem faz o quê e evitar o famoso desvio de função. É importante também notar uma coisa que o artigo 2º já diz logo de cara. Essas regras não valem automaticamente para todo mundo que trabalha para o Estado. Pessoal de autarquia, por exemplo, ou de outras entidades. Só se tiver uma lei específica mandando aplicar. Mostra que tem diferentes regimes convivendo ali no serviço público. Faz sentido. E para virar funcionário público em São Paulo, seguindo essa lei, como funciona? O artigo 11 lista as formas de provimento, que é como se preenche o cargo. Tem nomeação, transferência, reintegração, acesso, reversão. Um monte. Mas vamos focar na mais comum para cargo efetivo, a nomeação. Sim, a porta de entrada principal. E aqui a gente chega num ponto que é, assim, crucial na administração pública brasileira, né? O artigo 14, ele é taxativo. Nomeação para cargo efetivo exige concurso público. Exatamente. Ou só de provas ou de provas e títulos. Não tem jeitinho. A lei detalha até a pontuação, olha só. Provas valem de 0 a 100, títulos podem somar no máximo 50 pontos. O artigo 15 centraliza a organização dos concursos e o 18 diz o que o edital tem que prever. Tipo de prova, os requisitos para o candidato, diploma, capacidade física, boa conduta, como vai ser o julgamento, a validade do concurso, tudo amarradinho. E a nomeação segue rigorosamente a ordem de classificação. Artigo 20. Pois é, e isso reflete princípios que estão lá na Constituição, né? Isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência. O concurso é a ferramenta para garantir que a escolha seja pelo mérito, para tratar todo mundo igual. Claro que tem aquela exceção que o artigo 12 prevê, contratação temporária pela CLT, por até 2 anos, se não tiver gente aprovada em concurso para uma necessidade urgente. Mas é uma válvula de escape, né? Bem limitada, com prazo certo. Não é a regra. Entendi. Bom, uma vez lá dentro, a vida do servidor não precisa ser estática, né? Tem jeitos de mudar de lugar. Tem a transferência, que o artigo 26 fala,
pode ser a pedido ou por decisão da administração, geralmente para um cargo de padrão parecido em outra secretaria. E tem a remoção, artigo 43. Certo. Essa é a mudança de local de trabalho, mas dentro do mesmo órgão, sabe? Respeitando onde tem vaga. E tem um detalhe curioso no artigo 45. Proíbe remover ou transferir o servidor de ofício, quer dizer, contra a vontade dele, para fora da cidade onde ele mora em período eleitoral, 6 meses antes até 3 meses depois da eleição. Para evitar pressão, imagino. Com certeza, uma proteção. E os retornos? Se a pessoa saiu e precisa voltar, tem várias situações. Reintegração, artigo 30, é quando o servidor volta por decisão da justiça e ainda recebe o que perdeu. Reversão, artigo 35, é a volta do aposentado, ou porque a invalidez que causou a aposentadoria acabou, ou em alguns casos, a pedido mesmo, mas aí tem regras de idade e saúde. Aproveitamento, artigo 37, é para quem estava em disponibilidade. Geralmente porque o cargo da pessoa foi extinto, aí ela fica disponível e depois é aproveitada em outro cargo. Faz sentido. Readmissão, artigo 39, permite que um ex-funcionário que foi demitido ou exonerado volte, mas sem receber nada pelo tempo fora e com várias condições. E a readaptação, artigo 41, essa é quando o servidor tem alguma limitação de saúde e precisa ir para um cargo compatível depois de perícia médica. Importante, sem diminuir o vencimento. Percebe como cada um desses nomes, reintegração, reversão, aproveitamento, readmissão, readaptação, tem um propósito bem específico? Se a gente conecta isso tudo, vê que são mecanismos para corrigir injustiças, como na reintegração, para aproveitar gente experiente, na reversão, para lidar com mudança na estrutura, no aproveitamento, ou até para dar uma segunda chance, na readmissão, mas com regras, né? E para ajustar a função por questão de saúde, na readaptação. A lei tenta cobrir várias situações. E essa restrição no período eleitoral que você mencionou, do artigo 45, é um exemplo claro de como a legislação tenta evitar que a movimentação de pessoal seja usada para fins políticos, né? Exatamente. Certo. E no dia a dia, os primeiros passos, as regras de conduta, como funciona? Primeiro vem a posse, né? Artigo 46. É o ato que oficializa a entrada no cargo. Para tomar posse tem que cumprir vários requisitos. Artigo 47. Ser brasileiro, maior de 18, taquite com as obrigações militares e eleitorais, ter boa conduta e um ponto super importante, saúde comprovada por perícia médica oficial. Ah, e claro, ter a aptidão e as condições específicas que o cargo exige. Sim, a perícia é fundamental. Tem prazo para tomar posse, 30 dias depois de nomeado. Artigo 52. Pode prorrogar e até suspender se tiver perícia médica pendente. Artigo 53. Prazos são sempre importantes na administração. Depois da posse, aí sim, vem o exercício, artigo 57, que é começar a trabalhar de fato. Também tem prazo para isso. 30 dias, artigo 60. Aí um conceito-chave é a contagem de tempo de serviço, artigo 76 a 78. O artigo 78 lista o que conta como efetivo exercício, mesmo que a pessoa não esteja lá na mesa dela. Isso é muito importante para os direitos futuros, né? Exato. Conta férias, licença por casamento 8 dias, luto 8 dias para a família próxima, 2 para outros parentes, serviço militar, licença por acidente de trabalho ou doença profissional, licença gestante, a licença-prêmio que vamos falar mais, e também afastamento por processo, se for inocentado no final. O tempo de viagem para mudar de sede até 8 dias, competição esportiva oficial, licença paternidade 5 dias, até doação de tecidos ou órgãos conta. É uma lista extensa, né? Mostra situações que a lei protege. E o bolso? Como a lei define o pagamento? Tem o vencimento, artigo 108, que é o padrão do cargo mais as vantagens que já foram incorporadas. E tem a remuneração, artigo 109, que pode incluir outras coisas, tipo cotas, porcentagens. Importante, faltou sem justificar ou com justificativa não aceita pela lei, perde o pagamento do dia. Artigo 110, inciso 1. Direto e reto. Por fim, a conduta esperada, os deveres, no artigo 241.
ser assíduo, pontual, cumprir as ordens legais e representar contra as ilegais, ter zelo, guardar sigilo, tratar bem as pessoas, cuidar do material público. O básico esperado, né? O pacote básico da boa conduta profissional. E do outro lado, as proibições, artigos 242 e 243. Não pode tirar documento sem permissão, tratar de assunto particular na repartição, fazer comércio com colega lá dentro, usar material público para coisa privada, nem ter conflito de interesse com a empresa, receber propina, claro, ou se valer do cargo para ganhar vantagem. E tem um interessante no artigo 244, proibido trabalhar sob ordens diretas de parente próximo, marido, esposa, pais, filhos e irmãos. Pois é, essa do artigo 244 é uma medida clara contra o nepotismo na linha de comando, né? Para reforçar a impessoalidade. Todo esse conjunto de deveres e proibições, artigo 241 a 243, formam um código de conduta essencial. A formalidade aqui não é só para inglês ver. Ela busca garantir a ética, a impessoalidade, a eficiência. Pilares da administração pública, né? E aquela lista de afastamentos que contam como o tempo de serviço, artigo 78, isso impacta diretamente em vários direitos como a licença-prêmio, os adicionais por tempo, tudo interligado. Exato. Falando em vantagens, além do vencimento base, o que mais o servidor pode receber? O artigo 124 lista as vantagens que o dinheiro pode comprar, digamos assim, como os adicionais por tempo de serviço, gratificações, diárias para viagem, ajuda de custo para mudança, salário família. Vamos focar em algumas. Certo. O adicional por tempo de serviço, que todo mundo conhece como quinquênio, está no artigo 127. É 5% a mais no vencimento a cada 5 anos de serviço. Acumulativo. Um clássico. E tem a sexta parte, artigo 130. Essa é uma vantagem que vem depois de 20 anos de serviço efetivo. A lei é que remete à Constituição do Estado, artigo 129. É um acréscimo de 1/6 sobre os vencimentos integrais. Também bem tradicional no serviço público paulista. Existem também as gratificações. Por exemplo, por serviço extraordinário, as famosas horas extras, com 50% a mais, art. 136. Ou por fazer um trabalho técnico ou científico relevante, art. 140. E a gratificação de representação, para quem ocupa certos cargos de chefia ou funções específicas, art. 135, 3, 141, 143. São formas de compensar responsabilidades ou esforços adicionais, né? Isso. E o descanso? Além do fim de semana e feriados, férias, anuais, 30 dias, como regra, art. 176. Mas, atenção, elas podem ser reduzidas para 20 dias se o servidor tiver mais de 10 faltas no ano anterior. Art. 176, parágrafo 3. E aí entram faltas justificadas, injustificadas, algumas licenças, tem que ficar ligado nisso. É bom saber desse detalhe. E as licenças? O artigo 181 lista várias. São afastamentos por motivos específicos. Tem licença para tratar da saúde, pode ir até 4 anos, com regras de pagamento, art. 191, por acidente de trabalho, art. 194, a licença gestante, 180 dias, art. 198. Tem também licença por doença em pessoa da família, essa tem regras de desconto no pagamento dependendo do tempo, art. 199. Para serviço militar obrigatório, art. 200. E uma que muita gente pergunta, licença para tratar de interesses particulares. Pode tirar por até 2 anos, mas sem receber nada, e só depois de 5 anos de trabalho. Art. 202. Certo, então tempo de casa já. Tem licença para acompanhar cônjuge, que também é servidor ou militar e foi transferido, o artigo 205, e a famosa licença-prêmio, artigo 209. Ah, essa sim. Essa é famosa. São 90 dias de licença a cada 5 anos de trabalho sem parar e, ponto-chave, sem ter sofrido nenhuma penalidade administrativa nesse período. Artigo 209. É o prêmio mesmo, né? Pela sua idade e boa conduta. Exato. O artigo 210 até diz o que não quebra essa contagem de 5 anos. Os afastamentos do artigo 78 que a gente falou, férias, luto, etc. E até um limite de faltas justificadas ou licenças de saúde e família no período. Até 25 dias no total do quinquênio, se não me engano. E hoje pode tirar em pedaços, né?
parcelas de no mínimo 15 dias. Artigo 213. Isso dá uma flexibilidade, né? Mas sempre dependendo do interesse do serviço, claro. Não é só pedir e sair. É interessante notar também que, antigamente, lá atrás, dava para converter metade dessa licença em dinheiro. Os artigos 215 e 216 falavam disso, mas foram revogados. Uma mudança de filosofia, talvez. Hoje o foco é no descanso mesmo. Verdade, bem lembrado. Mas e se as regras forem quebradas? O lado não tão bom. O que acontece? O artigo 251 lista as penas disciplinares. Vai desde uma repreensão, que pode ser verbal ou escrita, passando pela suspensão, que pode chegar a 90 dias sem trabalhar e sem receber, artigo 254, multa, até as mais graves. Aí complica. Complica. Demissão a bem do serviço público e até cassação de aposentadoria ou disponibilidade para quem já saiu, mas fez coisa errada antes. A escolha da pena leva em conta a gravidade da falta, os danos causados, o histórico do servidor, artigo 252. Tem uma gradação, né? Isso. A demissão simples, artigo 256, pode rolar por várias coisas. Um procedimento irregular grave, ineficiência no serviço, se a pessoa não puder ser readaptada, ou a tal da inassiduidade, que é faltar demais sem justificativa. Mais de 15 dias seguidos ou 20 dias picados durante um ano. Interessante que essa inassiduidade meio que englobou o antigo abandono de cargo, que era por faltar 30 dias seguidos. Revogaram essa parte. Ah, entendi a mudança. Unificaram a ideia de faltar muito. Parece que sim. Agora, a demissão a bem do serviço público, artigo 257, essa é para coisa muito séria mesmo. Tipo incontinência pública escandalosa, praticar crimes contra a administração, contra a fé pública, contra a fazenda, improbidade, vazar segredo de propósito, insubordinação grave, agredir alguém fisicamente no serviço. Nossa! Lesar os cofres públicos, receber propina, praticar usura, agiotagem, advocacia administrativa, usar o cargo para defender interesse privado. São faltas gravíssimas. As consequências são bem piores. Imagino. Fica uma marca mais pesada. Com certeza. E para aplicar essas penas mais pesadas, tipo demissão, é obrigatório abrir um processo administrativo. Lá no artigo 270, tem que garantir ampla defesa para o servidor o contraditório. Artigo 218. O devido processo legal, né? Isso. Para as penas mais leves, repreensão, suspensão, multa, normalmente se usa a sindicância, que é um procedimento mais simples. Artigo 269. E aqui, olha só, uma novidade importante que entrou mais recentemente na lei, título 7º, capítulo 3, artigo 267A a 267P. São mecanismos alternativos. Ah, isso é interessante. O que seria? Então, práticas autocompositivas, tipo mediação, conciliação, o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, e a suspensão condicional da sindicância. São jeitos de tentar resolver a situação mais rápido, sabe? Para infrações mais leves, claro. A ideia é, em alguns casos, evitar a punição formal se tiver um acordo e a pessoa cumprir certas condições. Uma modernização, né? Isso levanta uma questão importante, né? A estrutura disciplinar é robusta, tem essa gradação de penas, tem os procedimentos formais para garantir justiça. A distinção entre a demissão simples e a bem do serviço público é muito significativa pelas consequências. E tem aquele ponto da independência das esferas, né? Administrativa, civil e criminal. Artigo 250. Ser absolvido no crime não livra automaticamente da punição administrativa, a não ser que o juiz criminal diga que o fato não existiu ou que não foi aquela pessoa o autor. E essa introdução das práticas autocompositivas, do TAC, representa uma modernização mesmo. Traz a administração pública para essa linha de resolver conflitos de forma consensual, quando possível. Claro, para infrações de menor potencial ofensivo, que não envolvam dolo, má fé, e sob condições específicas, como o tempo de serviço do servidor, não ter punição recente, é um avanço interessante. Busca dar mais eficiência e talvez até um caráter mais pedagógico, em alguns casos. Ufa! É.
Percorremos muitos pontos cruciais da Lei 10.261 de 68. Deu para ver que ela é um verdadeiro manual de instruções para o servidor público paulista, né? Define desde como entra até as regras de conduta, os direitos, os benefícios e também as consequências de sair da linha. Então, o que tudo isso significa? Acho que significa que existe uma base legal sólida, detalhada, buscando organizar, profissionalizar e, claro, responsabilizar a administração pública aqui do Estado. Exatamente. E um ponto final para a gente pensar. Essa lei, embora seja lá de 1968, sessentona já, ela não está parada no tempo. A gente viu várias atualizações, inclusive essas bem recentes de 2024, que trouxeram o TAC, ajustaram procedimentos. Isso mostra que ela é viva, se adapta. E aí fica a pergunta, né? Como é que as transformações no mundo do trabalho, a digitalização de tudo, as novas demandas da sociedade, como tudo isso vai continuar pressionando por mais adaptações, por novas interpretações dessas regras? É algo para a gente ficar de olho, pensando no futuro da administração pública e de como ela serve à sociedade.